Hoje iniciamos com um vídeo maravilhoso e que até o final desse vídeo eu tenho certeza que o seu pensamento vai mudar muita coisa em relação à religião, a doutrinas, a opções, a ideologias, e você vai entender o seguinte: Marco Feliciano vai dizer que o que transforma é a pregação da palavra e o Espírito Santo e não a doutrina. Ele vai dizer coisas muito fortes, então assista esse vídeo até o final. Marco Feliciano, todo mundo conhece, além de ser político, pastor, grande pregador da palavra. Então você vai observar que ele vai dizer algumas coisas muito fortes e particularmente gosto muito, uma referência da minha geração, né? Eu que sou aí dos anos 80, então uma referência muito grande, gosto muito, né, das pregações, das ministrações que ele tem, do posicionamento que ele tem, tá bom? Então, antes de tudo, curte, comenta, compartilha, nos siga nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O meu Instagram, PR Barbazan Oficial, e a minha página no Facebook, Diego Barbazan. Então, vamos para o vídeo. Na diferença dos tamanhos dos dedos e a função de cada um deles. Se todos os 5 dedos fossem iguais, a gente ia parecer um ET, né? Só para você não pegar o meio do caminho, eu estou pegando um vídeo, uma parte do vídeo do podcast Eu Acredito, então, que tem a direção aí o Fábio Santos. Ele está trazendo um tema do seguinte: ele está falando sobre referências da nossa geração e da geração atual, que para ele está meio que confuso, que as pessoas não sabem quem ter como referência. Tanto que ele vai falar do Leonardo Salles, do Júnior Trovão, entre outros pregadores aí muito conhecidos. Aí ele vai falar assim, essa diferença que existe, aí o Marco Feliciano já começa. A beleza das nossas mãos é a diferença. Cada um tem um dedo, cada um tem um tamanho diferente, tem uma função diferente. Então vamos acompanhar. Então a beleza está nisso, um é pequeno, outro aparece mais, um tem uma função. Então cada um desses que você citou, eu respeito, acho bonito a forma como Deus usa, eles não são problema. O problema é a tecnologia, é o acesso à informação desenfreada, desencontrada, é a falta de alguém na igreja ensinar as pessoas, olha, você pode, cuidado, tem coisas que você não pode comer, porque se você comer você vai passar mal. Mas como é que você controla o ser humano que tem na mão dele o mundo? Eu falava isso para você ontem, eu falei assim, o pessoal... Caraca, é muito forte. Olha só como ele vai falar. Você consegue mudar uma pessoa para você dizendo, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, você pode comer, você não pode comer, mostrando para a pessoa. Agora ele vai dizer sobre a tecnologia, principalmente a rede social que parece uma terra sem lei. Aí você vai ver o seguinte, ele vai dizer assim, o problema é a tecnologia. Aí agora você vai ver ele dizer mais à frente aí no vídeo o seguinte, que o problema é que as pessoas te conhecem, sabem quem você é, mas que se elas procurarem na internet algo sobre você, elas vão ver coisas que não é aquilo que você demonstra ser. Um exemplo, quem você é de verdade está sendo corrompido por aquilo que dizem que você é usando mentira. Então eles pegam uma verdade, mancham com uma mentira e colocam como verdade. Como você vai ver, na verdade, a história de José, né? José, os irmãos quando se juntam, que vendem ele, pegam a sua capa, mancha com o sangue de um animal e vai dizer assim, pai, seu filho foi morto por uma besta fera. Foi morto? Verdade. A túnica é de quem? De José? Verdade. Mas o sangue de quem é? Não é de José, é do animal. Então, quer dizer, eles pegaram uma verdade que é a túnica, mancharam com uma mentira, que é um sangue que não é dele, e se passou pela verdade. Então é isso aí que ele vai dizer. Só falar, hoje não há mais grandes ajuntamentos. Para que ter grandes ajuntamentos? A igreja anuncia, vai estar pregando aqui hoje Marco Feliciano. Quem nunca me viu falou, quem é Marco Feliciano? Deixa eu ver quem é ele. Olha só, aí vai encontrar meu canal, lá tem 600 mensagens. Eu falo, poxa, prega legal, mas deixa eu ver o que mais tem sobre ele. Aí vai encontrar os Sambalates e Tobias, vai encontrar as línguas feridas, vai encontrar as calúnias, porque a internet é o mundo. As pessoas já não acreditam em mais nada, por conta desse mundo tecnológico. Então nós tínhamos que fazer um ensinamento, né? Quando eu digo que faltam
intelectuais na nossa igreja, no pentecostalismo, eu não minto, mas intelectuais que sejam cheios do Espírito Santo. Não é só o intelectual que tem a cultura bíblica e não crê nos dons. Eu quero um camarada cheio de Deus, que acredite em milagres, que fale em língua estranha, que opera, que entra no manto, mas que ele seja um erudito para debater assuntos sérios. Que deixaram de lado. Está aí a questão da barba. Eu falei ali no Gideon, acredito que teve gente, eu recebi acho que uns 50 mil e-mails e mensagens, mas falando, pastor, verdade, o senhor fez uma pergunta, eu fiz para o meu pastor quis brigar comigo. O senhor perguntou em que igreja Jesus congregaria hoje se ele estivesse aqui. Esse aí foi forte. Ele ia chegar aqui de barba, de cabelo comprido, porque ele era um nazireu de Deus, e de vestido. Que igreja aceitaria Jesus hoje? Entende? É complicado. Mas olha só uma coisa tão simples. Será que ninguém nunca tinha parado para fazer essa pergunta? Por quê? Lavagem cerebral feita, gado sendo enviado para o matadouro, só faz o que eu falo, fica me ouvindo. Então hoje as pessoas não são mais assim. Desde que foram para a escola, e a escola nela, ela forma os pensadores. E hoje nós temos na nossa escola brasileira a doutrinação de esquerda. E a doutrinação de esquerda ela é extremamente liberal, ela é relativista. Né? E quando você cria o relativismo, você acaba com tudo. Porque se tudo é relativo, tudo é nada. Né? Porque se você, calma aí, isso aqui é verde. Não, depende. Depende do quê? Depende se é um daltônico que está vendo ou se é a pessoa. Então, isso aqui é madeira, depende de quem tem a habilidade de tocar. Se for uma pessoa extremamente sensível, se for quem tem um osso de vidro. Então, quando cria essas doutrinas, elas vão se infiltrando dentro do ser humano, e você não tem. Aí você vê, ele está falando sobre relativismo, que tudo é relativo. Não, aquilo ali é azul. Ah, não, azul não, depende. Depende do quê? Depende. Não é, depende. Se é madeira, é madeira. Se é barro, é barro. Se é azul, é azul. Se é verde, é verde. Então não tem que ser. Ah, é relativo, é relativo. Ah, do ponto de vista. Não é do ponto de vista. O certo é certo, o errado é errado. Ah, ok, mas o que é certo e errado? Beleza, aí você tem uma opinião diferente. O que é certo? Qual a definição de certo? Qual a definição de errado? Mas aquilo que a gente entende. Ah, uma pessoa ela matou. Ela tem que ser o quê? Presa. Ah, depende. Matou por quê? E vai ver. Não é essas questões. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem mais como tirar de dentro delas. Para curar as minhas filhas universitárias, foi um parto. Um parto. Para sentar com as minhas filhas e ir para embates assim severos, para tentar mostrar para elas que o que nós aprendemos não pode ser tirado, porque quando elas vão para a escola aprendem outro tipo de mundo. Começam a ter visões. Hoje o mundo jaz do maligno. Eu moro numa cidadezinha, chama Orlândia. Tem uma fábrica lá que ela beneficia soja. Qualquer pessoa que venha de fora e entra dentro da minha cidade, ela automaticamente, ao entrar na cidade, pergunta: que cheiro é esse? Tem um cheiro agridoce que incomoda, que é da soja sendo beneficiada. Aí, o habitante da cidade não sente. Por quê? Se acostumou com aquilo. Então, a doutrina maligna está na televisão, está nisso aqui. Aí a pessoa vê na televisão. Vocês não lembram, anos atrás, quando a primeira novela da Rede Globo, que tentou colocar um casal, uma dupla lésbica, era uma novela chamada Torre de Babel. Né? Olha só, olha o nome da novela e olha onde eles vão colocar o primeiro casal lésbico da novela brasileira, Torre de Babel. Quando apareceu as duas moças, foi uma revolução tão grande no país, porque os católicos não aceitavam, tiveram que matar as duas personagens num shopping que explodiu, porque tiveram que tirar, ou a Globo ia perder a imagem. Eles não desistiram. Aí foi em outra novela, aí teve aquela Fernanda Montenegro, uma anciã que deu um beijo também. Chocou, mas não tanto mais. Daqui a pouco, agora, em desenho tem. Você vai vendo, o seu cérebro vai absorvendo e já não é mais errado. A mente, Paulo fala sobre a mente calcificada. Né? Pontos de ônibus, shopping, você vai hoje. Acabou, então, mas por que isso? Essa doutrinação entrou na mente da gente. Nossos filhos falam: pai, deixa. E agora tem uma doutrinação muito mais severa, pastor Marcos. A Globo, por exemplo, está apresentando uma novela que se intitula novela cristã ou evangélica, né? E nessa novela também tem esse tipo de conteúdo. Então, porque, infelizmente... personagens crentes, mas
Está dentro Também. da igreja. É um assunto até que nós vamos tratar Exato. agora, pastor. Como... Deixa eu só tentar sim. concluir aqui, né? Então, quando você olha muito uma coisa e ouve muito... Gente, muita gente pode até criticar, tá? Como tem um rapaz que eu estou conversando com ele aqui no canal mesmo, né? Sobre a questão de generalizar alguns pensamentos cristãos. O rapaz se posicionou dizendo que os cristãos se acham melhores do que os outros. Eu falei assim, rapaz, mas não pode generalizar. Porque nem todo mundo pensa igual. Nem todo mundo age da mesma forma. Então não tem como a gente generalizar todo mundo por uma minoria de pessoas. Porque se fosse para generalizar, as pessoas iam generalizar os cristãos iam generalizar quem não é cristão. Então, na verdade, não é isso. Mas o seguinte que ele está colocando é, nós somos aqui um canal cristão, por mais que a gente receba críticas, nós temos o nosso posicionamento em respeito a isso, e a gente também não concorda. Gente, olha só, nós aqui em casa, nós deixamos de assistir TV de canal aberto. Não é religiosidade, a gente não é proibido de fazer. Só que nós optamos por não fazer, porque eu não acho certo eu estar sentado com a minha filha pequena que tem 5 anos de idade e ela assistir alguma coisa que eu considero errado, que eu prego contra algumas práticas e ela está assistindo, daqui a pouco ela vai pensar assim, se meu pai e minha mãe estão assistindo, então para mim é normal. Então aqui em casa a gente também entra nessa questão, mesmo que a gente se adaptou àquilo que a gente assiste a uma criança de 5 anos que é a minha filha dentro de casa. E dentro da minha casa eu tenho opção. E ele vai dizer agora para frente ali algum assunto muito sério. Aquilo. Se não tem um contraponto, você vai absorvendo, fica no seu inconsciente e passa a se tornar uma coisa normal. Passou a se tornar uma coisa normal para você, você não tem mais como tirar de lá de dentro. Entende? Por isso essa confusão toda hoje. Esses dias eu vi uma discussão, parece que um grande líder, o pastor Malafaia, fez até um vídeo, né? Num contraponto, acho que foi com a bispa Sônia, não foi? Que ela falou sobre a questão da homoafetividade. Então, relativizando tudo, olha em que ponto estamos chegando. Né? Porque você começa a ver, começa a se acostumar, daqui a pouco nada mais errado. Aceita. Né? O relativismo tomou conta realmente, conforme o senhor falou. Mas, pastor, como nós viveremos o equilíbrio? Certo que antigamente, dentro dessa doutrina um pouco mais radical, ainda assim já tinha os mais liberais dentro da igreja. Todo o tempo teve. Falava de não cortar o cabelo para as irmãs e tinha irmãs que cortavam o cabelo. Olha só agora que ele vai entrar numa questão doutrinária de antigamente, comparando com agora. E olha o que o Marco Feliciano vai dizer, cara. Falava de não usar brinco e tinha irmãs que usavam brinco. Então, todo tempo teve alguém... televisão, sempre tinha alguém que tinha televisão. Liberando isso, não vai ser pior? Porque agora, por exemplo, nós temos as igrejas inclusivas, salientando que todas as igrejas são inclusivas, só que nós pregamos pela palavra para a mudança e a transformação. Só que a igreja inclusiva, elas pregam um pronome neutro. Tem igreja que na placa está... aqui a palavra de Deus é para todos. Olha só o que ele disse agora que é muito forte. Gostei, inteligente. Ele falou assim, as igrejas são inclusivas, todas as igrejas são inclusivas. A gente inclui todo mundo, a gente ama todo mundo. A gente só não é obrigado a aceitar alguns determinados tipos de prática que as pessoas acham como certo. Mas a igreja é para incluir todo mundo. A igreja não é impedida das pessoas entrarem para assistir um culto, independente da opção que seja, religiosa ou qualquer tipo de ideologia. Agora é a questão de um posicionamento que a gente vê dentro da Bíblia que a gente não concorda. É só isso, gente. Tem nada além para a gente criar um alarde tão grande de algumas coisas. Entendeu? Mas assim, se a gente for liberando dessa forma, nós não vamos chegar a tal ponto de sermos uma igreja inclusiva? A questão é essa, a igreja não tem que prender nem liberar nada. A igreja tem que pregar a palavra. Quem convence não é o pastor. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Vigia, então, se o Espírito Santo não convencer a pessoa, não há mudança dentro dela. A pessoa pode ficar dentro da igreja de cabelo comprido, pode não manter relação com ninguém, mas ela é uma pessoa frustrada e machucada porque ela não foi convencida por quem deveria convencê-la. Eu sou assembleiano, sou pastor de uma igreja, fundei o nosso trabalho, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Catedral do Avivamento. Eu prego Bíblia.
Eu não tenho tempo para ficar andando na rua para saber se a pessoa está andando de mão. Eu prego Bíblia. Eu não tenho tempo para sair e ficar andando na rua ou ficar entrando nas redes sociais das pessoas para ficar controlando o que a pessoa faz ou não. Aí você vai ver, eu tenho a obrigação disso? Não, eu vou pregar a palavra e quem vai convencer sobre certo e errado é o Espírito Santo. Sobre que tipo de roupa vestir, sobre brinco, sobre cabelo, sobre algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente vai ver e que, como tudo é lícito, mas nem tudo convém, tem coisas que realmente não convém. E dentro da igreja, a gente coloca algumas questões que, ó, isso aqui pode escandalizar, isso aqui pode não ser muito aceito pelas pessoas, tal. Então, algumas coisas a gente vai colocar ali como opção de escolha da pessoa. Agora, ele vai colocar de uma forma muito forte, um posicionamento muito forte, dizendo: eu não tenho tempo e não tenho que ficar saindo nas ruas para ver o que as pessoas estão fazendo. Dos nossos olhos esconde, mas de Deus não. Dado ou não. Porque eu venho de uma igreja na mesma cidade que o meu pastor, ele saía andando pela cidade, vendo os casalzinhos de jovem, para na terça-feira falar, eu estava de mão dada, excluído. Aí os irmãos vão falar, naquela época tinha doutrina. Isso não é doutrina. Isso é terrorismo. Então, a palavra tem que ser pregada, mas tem que ser pregada dentro da unção. Vou dar um exemplo prático na minha igreja. Eu estava pregando, acho que agora 2 meses atrás, e falei sobre essa questão sexual, porque ninguém quer tocar nesse assunto. Né? A pureza sexual deixou de existir na igreja. O pastor pode falar o que quiser, não feche os olhos para isso. O casalzinho está namorando, não vão levar um relacionamento puro. No mundo, não os deixa fazer isso mais. O que é ensinado nas escolas, o que é ensinado, o que eles veem no celular, não se faça de rogado, estão lá sim, estão transando, estão fazendo as coisas. E como agir? Adianta você ser severo, não vou excluir, adianta. O que o senhor tem que fazer? Pedir a graça de Deus e pregar uma mensagem que toque o coração deles. Eu preguei uma mensagem na Santa Ceia, fui incisivo, eu falei assim, você pode esconder de mim, pode esconder do seu pai, mas você não esconde de Deus. E eu mostrei a verdade, falei, você está sendo hipócrita com si mesmo. Depois que eu terminei o culto, bateu na porta da minha casa um casal, pleno século XXI, uma moça bonita. Pastor, eu não quero mais levar a vida que eu estou levando. O senhor tem como conversar com meu namorado? Porque eu estou disposta a largar dele para levar uma vida como a que o senhor falou. Eu falei, mas você chegou a essa conclusão como fosse o Espírito Santo me tocou quando o senhor pregava. É isso que falta. Olha só, ele fala aqui de uma forma realmente, ele vai colocar assim, o que falta são pessoas que pregam direcionadas pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem que toque e transforme a vida das pessoas. Não adianta a gente ficar dizendo o que pode, o que não pode, faz aqui, faz ali, faz assim, faz assado, se a pessoa não optar por isso, de viver uma vida de separação para Cristo. A pessoa, viu, ele falou, ele pregou e a pessoa disse, eu ouvi a mensagem, eu não quero mais viver assim. Agora o interessante é que a jovem fala assim, eu estou disposta a largar ele para viver uma vida diferente, se ele não quiser mudar também. Aí você vai observar, o problema é, tem muita gente que não tem a coragem de largar os prazeres do mundo para viver de uma forma fiel a Cristo. O problema todo é esse. Nós temos algumas pessoas na igreja que nós congregamos que tomaram atitudes radicais. Teve gente que pediu para sair do emprego. 2 pessoas, na verdade, conversaram comigo e falaram assim, pastor, eu pedi para sair do emprego porque por conta disso, isso, coisas que estavam corrompendo eles, que estavam fazendo eles se afastarem de Cristo. Então eles entenderam, eu preciso trabalhar, mas eu preciso mais de Cristo. Agora veja, você terá coragem de tomar uma atitude dessa? Não é o pastor ficar policiando, não é a irmã do círculo de oração ficar olhando. Falta Bíblia e graça. Se fosse só Bíblia, você engessa o povo. Se fosse só graça, é o fanatismo. Mas se a pregação vier carregada de Deus, o coração da pessoa muda. A palavra por si só confronta e é o Espírito Santo quem convence. E só ela liberta. E só ela liberta. Aqui eu termino esse vídeo, que eu só queria trazer esclarecimento dessa parte para minha e para a sua vida. E eu te disse e cumpri com aquilo que eu falei, que seria transformador para a sua vida. Mais uma vez, nos siga nas redes sociais, curte, comenta, compartilha, deixa o seu joinha aí, deixa o seu like,
para que o algoritmo da nossa rede entenda que esse conteúdo é muito relevante e verdadeiramente é. Eu espero ter podido acrescentar, agregar, enriquecer o teu entendimento a respeito de tudo isso que foi dito. Então, o teu posicionamento, a tua postura, a tua prioridade, mediante Deus, vai transformar a sua vida. Então, Deus te abençoe e vira essa chave na sua vida.